A Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos, primeira parte, natureza e propriedade dos fluidos. Tópico 2, formação e propriedade dos perispíritos. 7. O perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que, também, o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Na introdução do livro dos médiuns, nós colocamos lá uma série de slides mostrando como é a composição do corpo, do nosso perispírito, nosso corpo energético, o corpo sutil, de acordo com o livro Mãos de Luz, de Bárbara Embrena. Então ali já aproveitamos o momento que estava fazendo a explicação do perispírito e encaixamos os desenhos. Portanto, esse perispírito é uma condensação dessa matéria cósmica universal em torno de um foco de uma inteligência, mas isso vai se formando ao longo de milênios. Portanto, nós não vamos jogar o nosso perispírito fora e vamos pegar outro. Nós temos sim o corpo etérico, que é uma das composições do perispírito. Esse a gente desencarna, ele fica um tempo ali, tem aquele período de desligamento do corpo, do perispírito do corpo físico, e ele depois vai sendo retirado pela equipe de espíritos superiores, quanto nós temos direito a isso, ou então seremos vampirizados por espíritos imperfeitos. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, portanto, o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. O corpo físico, nós vamos nos alimentando e ele vai se formando a partir de um molde. Um molde perispirítico. Esse perispírito, esse molde perispirítico, ele se forma a partir dessa energia que é assimilada, vamos chamar de energia, esse fluido que vem do fluido cósmico universal. O nosso perispírito, uma vez ele vai se formando com todas as imperfeições e as impurezas inerentes ao nosso estado de imperfeição. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, ele vai se limpando, vai se desintoxicando. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, tem bastante explicações lá para esclarecer um pouco mais sobre o perispírito. Portanto, quando nós temos, por exemplo, uma gripe, nós estamos fazendo uma desintoxicação física e psíquica. Lembrando que, segundo Hahnemann, nenhuma doença ocorre sem ter a sua contraparte mental e emocional. Portanto, no parágrafo 212 do Organon, ele diz que, para um remédio poder ter o efeito curativo de te tratar, ele tem que ser capaz de provocar aquela doença que uma pessoa doente quer tratar. Então, se uma pessoa saudável tomar o remédio A, ele tem que criar uma doença que, se uma pessoa doente com aquelas mesmas características tomar esse remédio A, ela vai ser eliminada. Essa doença vai ser eliminada e a pessoa vai ficar saudável, não vai adoecer mais daquela doença. Portanto, nós temos que entender que existe uma diferença de pessoa para pessoa, em sua condição vibracional, no seu estado emocional, e as doenças elas vão tendo, cada uma delas, as suas características próprias. E dentro dessas características próprias, nós vamos vendo que temos que passar por certas depurações, por certas melhorias, para sermos realmente bons, para sermos realmente aqueles que edificam em si mesmo qualidades melhores para a eternidade. Ao longo das encarnações, essas doenças que a gente vai tendo é como se fosse uma esponja que absorve o corpo, né, sendo a esponja que absorve essas doenças que vão sendo, que é, na realidade, um mecanismo de depuração do perispírito. Portanto, repetindo, o nosso corpo age como uma esponja para absorver impurezas do nosso perispírito e, com isso, nós ganharmos um pouquinho mais de leveza para alcançarmos patamares superiores, né? No caso, a gente vai perder densidade específica quanto ganha leveza. Entendendo que o espírito, para ter uma densidade específica, conforme a gente coloca aí os líquidos, eles têm, de acordo com a densidade específica dele, ele vai ficar ou afundar na água ou vai boiar na água, não é assim?
8. Do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. Na Terra tem um, em Júpiter tem outro, em Marte tem outro. Portanto, as pessoas que querem ir para Marte, lembrem que a dificuldade não é só de adaptação física, é principalmente, e talvez seja quase impossível, a adaptação psíquica. Dando-se Júpiter como um orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Então, muito mais sutil, até porque a temperatura lá é baixíssima. Portanto, você tem que ter um perispírito bem sutil, bem volatilizado para que você não se congele lá. Embora a questão de frio depende do espírito. Portanto, mais uma condição que você tem que ter de evolução, de ser superior às condições climáticas. E superior a condições climáticas inerente ao planeta onde você vai estar, você como espírito, para viver lá, você tem que ser bem adaptado a temperatura extremamente baixa. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Portanto, a questão perispiritual é tão importante que para onde você vai, fora do globo terrestre, você tem que passar por uma adaptação. Você tem que, não é pegar, vou tirar esse perispírito, vou jogar fora, vou colocar outro. Kardec colocou dessa forma, que naquele tempo foi a forma que ele teve que expressar. Então, para que você saia da Terra, você tem que passar por certas adaptações no perispírito, você tem que absorver certas características, certas partículas, eliminar outras para que você possa ir. Esse eliminar outras é o processo encarnatório de evolução, a menos que você tenha que fazer uma excursão fora da Terra para se adaptar, para aprender, para fazer cursos. Aí você passa para a transformação e volta, passa de novo pela contra-transformação para voltar ao que estava antes, para você poder voltar para o seu estado normal de vida. No livro A Segunda Morte passa uma explicação sobre essa, que Alcebiades vai conversar com Sócrates e Sócrates faz uma pequena excursão com ele no universo sideral durante o momento do sono, para que ele pudesse depois cumprir outras missões aqui na Terra mais importantes, inerente às missões que Alcebiades teria. E, segundo Rochester, Alcebiades é o mesmo Tibério, que é o mesmo Tutmés III, que é o mesmo Saul, que é o mesmo Luís XI. Tem os livros que relata Rochester contando as várias encarnações. 9. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, ainda é, por demais pesado, se assim nós podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Aí vem a questão do peso específico. Se você colocar azeite na água, o azeite vai ficar por cima e não vai afundar. Então ele é mais leve do que a água. Qualquer outro óleo vai fazer a mesma coisa. Cada óleo tem sua densidade e nem todo óleo vai se misturar. Portanto, a gente vai poder entender aqui que a natureza do envoltório fluídico é sempre de acordo com o adiantamento ético e moral daquele espírito. Se o espírito tem mais conquistas, tem mais qualidades, ele pode ascender no plano espiritual para instâncias superiores. Aqueles que não têm todas as qualidades éticas e morais, ele tem um perispírito mais pesado, ele vai ficar mais limitado até onde ele pode ir. Então, ele vai ter só uma certa altura que ele pode subir. A partir desse momento, a gente vai ver que há outras situações cujo envoltório fluídico, se bem que ainda etéreo, vai ter relação
com a matéria tangível nossa. E, portanto, ele é muito mais, quanto mais inferior ao espírito, quanto mais apegado às coisas materiais, mais ele fica preso em camadas inferiores desse corpo etérico da Terra. O corpo etérico da Terra, assim como tem a atmosfera, o corpo etérico é proporcional. Quanto mais perto da Terra, mais denso, mais pesado, apropriado aos espíritos mais imperfeitos, e conforme vai ascendendo, vai se tornando mais etéreo, mais suave, apropriado a espíritos mais evoluídos, mais sutilizados, que já se depuraram. Portanto, as etapas são diferentes para cada um. E essa densidade específica é um mecanismo da lei divina para que os espíritos, ainda presos às emoções humanas, às maldades, ele não tenha condição de ascender a planos superiores. Nessa categoria, se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Razão porque continuam a crer-se vivos. Estes espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da Terra como encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Aí, a gente vai deparar com quem participa de reunião mediúnica com espíritos que não sabem que morreu. Eles desencarnam, eles vão procurar a família deles, vão tentar conversar com a família deles, e como eles estão numa vibração tanto mental quanto emocional, como vibração espiritual deles mesmos, característica deles pesada, mais adoecida, eles acabam adoecendo os familiares, principalmente as crianças. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo o culto do Evangelho no lar, tendo o hábito da oração, tendo o hábito da leitura do Evangelho, para a gente melhorar a nossa vibração, melhorar nossos sentimentos e ajudar também esses espíritos a se melhorarem. Porque eles não podem subir, porque não compreendem que já são espíritos. E, como eles também não são mal o suficiente para afundar, para ir para regiões abismais, eles ficam caminhando sobre a Terra, criando todos os problemas inerentes às suas próprias condições. Na maioria das vezes são eles que criam guerras, são eles que tramam determinadas situações que acontecem aqui, principalmente aquelas coisas de vingança pessoal, de acordo com as suas tendências. Nota 145 de Allan Kardec, exemplo de espíritos que ainda julgam deste mundo. Revista Espírita de dezembro de 1859, novembro de 1864, abril de 1865. Então, nessas revistas a gente vai estar encontrando o tema, o assunto relativo a esses espíritos que pensam que ainda estão reencarnados. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente as suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Então, uma pessoa pode ser uma pessoa de boa condição de vida, morar num bairro chique, mas de repente ela veste uma roupa muito simples e vai caminhar entre o povo. Esse é o exemplo que ele está trazendo para nós. Porque na época do Kardec, ele levava em consideração que se uma pessoa pertencesse à nobreza, ele também tinha essas características éticas e morais. Era um conceito daquela época, não podemos dizer se está certo ou se está errado, mas ele mesmo mostra que encontrava muitas pessoas simples, entre as pessoas simples, mas pessoas de qualidades espirituais, podemos dizer assim, muito elevada. Em bondade, em respeito ao próximo. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram, e que, em pensamento, eles veem. São videntes entre cegos. Então, esses espíritos mais superiores que encarnam entre os homens, eles vão impulsionar o progresso de alguma forma. Seja nas artes, seja na ciência, na tecnologia, na agricultura, onde eles estiverem, eles vão impulsionar,
Porque aqui nós vamos ter duas situações. Eles têm uma presciência de alguns fatos, porque no mundo que eles viviam, embora fluídico, já tinham conquistas muito grandes, eles já tinham conhecimentos muito amplos sobre vários campos de trabalho, e ele, onde ele está inserido, com a missão que lhe foi determinada, ele vai ser um impulsionador daquele progresso, sobre os mais variados aspectos que a gente vê hoje, pessoas impulsionando o progresso. Tem um japonês que ele inventou, praticamente até o ano de 2000, as grandes invenções da área da eletrônica eram feitas por ele. Então, é uma pessoa que vem de esferas superiores, onde tem todo um cabedal de informações, de conhecimentos, para ele passar para a humanidade, para ele impulsionar o progresso da humanidade. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra, você pode comparar às camadas inferiores da atmosfera mais pesada, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. A comparação é perfeita. Assim como nós temos a camada de gás, de ar, na atmosfera, cada uma dessas camadas com características próprias, com densidade própria, também esse fluido que envolve a Terra tem as características próprias. Quanto mais próximo à Terra, mais pesado, mais impuro. Conforme vai ascendendo a patamares superiores, vai elevando-se em relação à costa da Terra, vai se distanciando da costa, ele vai ficando mais sutil, mais depurado, mais leve. Por isso, os espíritos com maior densidade específica não conseguem ascender para patamares superiores. Eles ficam presos eles se afundam, como se você fosse caminhar sobre a água, areia movediça, alguma coisa assim. Vai andando, tchum, cai. Didaticamente falando. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal por comparação, o álcool retificado ou misturado em diversas proporções com a água ou outras substâncias, seu peso específico aumenta, por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que a força de sua inflamabilidade diminui, embora, no todo, continue a haver álcool puro. Você tem uma garrafa de 1 litro de água e uma de 1 litro de álcool. Conforme você vai colocando ambas num recipiente, vai misturando, o álcool vai misturar, vai ficar mais difícil de pegar fogo, mas ele tem álcool e ele pode pegar fogo. Assim é o perispírito. Ele está ali, ele tem o seu grau de pureza, embora estando junto de um grau de imperfeição, assim como tem espíritos com um perispírito sujo, imperfeito, junto aqui na Terra, junto com outros que têm um perispírito limpo e perfeito. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram deles seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele se encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Um exemplo, um ímã. Você coloca ali malha de alumínio, de cobre e de ferro. Aí você chega com o ímã, ele vai puxar só as malhas de ferro, que lhe é peculiar aquilo ali. E assim, é uma comparação simplesmente didática, a pureza do perispírito vai atrair os elementos compatíveis com a sua pureza. A impureza do perispírito vai atrair para si os elementos com impurezas similares. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito.
Assim, a gente vai vendo que os corpos, eles vão assimilando ou desassimilando as substâncias de acordo com um conjunto de fatores inerentes à evolução de cada um. Quando nós encarnamos na Terra ou desencarnamos da Terra, nós temos as características daquele momento de estar na Terra. E aí a gente vai absorvendo ou vai eliminando certas substâncias. E sempre essa absorção e essa eliminação estão sempre dentro do padrão, com as características do nosso processo evolutivo, da nossa qualidade evolutiva, das nossas possibilidades de realização. E o corpo carnal, ele só pode ser montado com os elementos que tem aqui no mundo físico. Um fato importante da gente observar aqui nesse slide é que a constituição do perispírito não é idêntica em todos os espíritos que estão encarnados na Terra. Isso é um fato. Uns vão ter mais impureza, outros vão ter menos impureza, de acordo com a sua capacidade de absorção dessa pureza, dessa impureza. De acordo com a qualidade ética e moral da pessoa, daquele espírito, ele vai estar absorvendo ou matérias mais puras ou menos puras. Agora, já o corpo físico é idêntico para todos. Idêntico relativamente, né? Porque nós temos cor diferente, uns são mais fortes, outros são mais fracos, uns têm mais força, outros têm menos força, uns têm mais habilidade para um esporte, outros para outros. Então existem essas diferenças que são características também do espírito, ou tendência do espírito, mas a genética vai predominar em muitos fatores da nossa vida aqui. Certo? Então vamos lá. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que se respeita ao perispírito. Então, aqui o slide anterior estava repetido até ali, inferioridade do espírito, né? Então a gente vai pegar só esse finalzinho. O corpo sempre vai ter as mesmas tendências, teoricamente, as mesmas necessidades, mas o perispírito não. Aí vai existir uma série de diferenças, uma série de fatores que vão modificando-nos modifica de pessoa a pessoa, de ação para ação, cada um tem suas características próprias. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio, que os espíritos superiores encarnados excepcionalmente em missão no mundo inferior têm perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas, desse modo. Bom, aqui quando Kardec coloca indígenas, na época dele, a gente vai explicar mais à frente. Então vamos pegar aqui, depois a gente olha ali na frente. Bom, conforme você vai reencarnando, nós já falamos anteriormente, seu perispírito vai passando por transformações, sempre ele vai se depurar um pouquinho. Mas se você comete erros, comete muitos desatinos, você adquire certas energias densas no seu perispírito que depois você terá que passar por aquelas provações difíceis ou até por expiação para eliminar essas toxinas que você absorveu. Por isso a importância da gente procurar viver com o máximo de serenidade, de tranquilidade ao longo da nossa existência. E assim, com as nossas possibilidades de evoluir, de nos fazermos melhores, a gente vai adquirindo mais qualidades, a gente vai adquirindo mais possibilidades de evolução. Por isso, é necessário que a gente se aprimore, que a gente se aperfeiçoe dentro daquilo que é previsto pelas leis divinas para nós. E com isso, a gente vai se fazendo melhor, a gente vai se absorvendo mais energias puras e vai desintoxicando, vai eliminando energias deletérias. E com isso, às vezes, o corpo paga o pato, que ele absorve as energias deletérias como uma esponja para limpar nosso espírito, o nosso perispírito, para sermos um espírito melhor, para sermos um espírito mais evoluído. E assim, cada um de nós vamos passando pelas nossas adversidades aqui, pelas nossas dificuldades. A homeopatia e outras terapias naturais, conforme está na revista de 1865, a revista espírita, que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudaria a humanidade a evoluir mais rápida. Assim, a homeopatia, elixir de pedras preciosas, elixir de plantas florais e tantas outras terapias
Quando bem aplicadas, elas agem para ajudar a desintoxicar o perispírito. A lição, esse tópico aqui, 1146, que está aqui, indígenas, é preciso salientar que no século XIX as teorias raciais estavam em voga, dando status científico à desigualdade entre os seres humanos. Kardec, porém, codificou toda a doutrina, o Espiritismo, que tem como base a igualdade entre os homens, pois que todos somos espíritos em busca de evolução. As raças seriam apenas roupagens que vestimos durante determinada encarnação. Mas hoje nós vamos ver pessoas pretas tendo curso mestrado, doutorado, pós-mestrado, pós-doutorado, ou seja, muitos cursos que muitas pessoas tidas como brancas não têm. Um dia desse eu estava vendo seguindo, né, um amigo, um índio, né, amigo virtual nas mídias sociais, que ele é índio, e ele colocando lá de um amigo dele, também indígena, que já estava fazendo o seu curso de pós-doutorado. Portanto, nós temos que entender que o processo de evolução não é a raça que você está que você vai ser mais ou menos evoluído. De vez em quando eu comento sobre isso, principalmente no Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho. Muitos dos índios que estavam reencarnados no Brasil eram muito mais evoluídos do que os portugueses e outros europeus que aqui chegaram. Eles lidavam com a natureza, respeitavam a natureza, e alguns jesuítas souberam tirar proveito disso para catequizá-los e instruí-los, mas infelizmente um grupo de pessoas muito ligadas a políticas, interesses mais materialistas, acabaram criando grandes transtornos e problemas com esses indígenas. Portanto, a questão de ser mais evoluído e ser menos evoluído não é a raça, é a questão espiritual em que você está inserido e os seus atos e as suas atividades, as suas atitudes aqui na Terra. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes da água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Então, estão na Terra, mas tem aqueles que estão na água, tem aqueles que estão no ar, e tem aqueles que estão sobre a Terra, e tem aqueles que estão no plano espiritual. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como atmosfera para as dos encarnados. Então, essa psicosfera da Terra ela é extremamente importante para os espíritos, assim como a atmosfera é importante para os espíritos encarnados, para nós que estamos encarnados. E essa psicosfera é importantíssima para aqueles que estão desencarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Assim, existem várias características que as leis divinas são leis justas, imutáveis. Portanto, à medida que você vai ascendendo ao plano espiritual, você vai subindo. Esse movimento de ascensão vai fazendo com que você entre em contato com fluidos etéreos mais rarefeitos, mais brilhantes, mais quintessenciados. Se você não tem como suportá-los, você automaticamente recua e desce. Assim como qualquer um de nós que formos subir uma montanha acima de 2.500 metros, teremos muitas dificuldades, teremos que fazer várias etapas adaptativas e tem pessoas que nem assim vão conseguir chegar ao topo. Há um treinamento, há uma série de fatores. E o treinamento para chegarmos às partes superiores da psicosfera da Terra é procurarmos evoluir, nos aprimorar ética e moralmente para depurar nosso perispírito e assim termos menor peso específico e podermos ascender sobre essa psicosfera. Lembrando que, se temos condições de ascender, quando for necessário, nós podemos descer até aqui. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza, para mudarem de meio.
precisam, antes de mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm os meios materiais. Numa palavra, que se depurem moralmente e moralmente se transformem. Naquela parábola entre rico e Lázaro, então o rico pede a Abraão que mande Lázaro ir até ele, molhar o dedo na água e pingar-lhe algumas gotas na língua. Falta de humildade. Ele quer que Abraão mande Lázaro, como se Lázaro fosse um serviçal à disposição dele, assim como quando era mendigo pedia-lhe algumas migalhas de pão e ele os negava. Bom, ali estava mostrando, quando Abraão fala que tem uma barreira intransponível entre ambos, que é o seguinte: Lázaro poderia ir até onde estava o rico tranquilamente, desde que tivesse permissão. Mas a barreira magnética de incompatibilidade fluídica daquele rico com Lázaro, que já tinha conquistado a humildade, e o rico ainda estava toda a sua arrogância e prepotência, não permitiria, e mesmo que Lázaro fosse até ele, não teria como oferecer-lhe a água que ele tanto ansiava. Por outro lado, o rico também não poderia ascender até onde estava Lázaro, porque a densidade específica dele era intensa e ele não conseguiria subir. É como se você jogar um prego na água, vai sempre tendendo a descer. Certo? Então esse rico, ele não subiria devido ao peso específico, e Lázaro, se descesse, teria uma grande dificuldade de compatibilidade fluídica para poder ajudá-lo. Até que ele se melhorasse, que ele se arrependesse, pensasse em passar pelas expiações e pela reparação dos fatos, ele teria grande dificuldade de ser atendido nas suas necessidades, como qualquer um de nós. Então, gradualmente, se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia ou ao fulgor do sol. Você está dentro de um quarto fechado escuro. Você abrir a porta para sair, você tem que fechar o olho e ir abrindo devagarzinho, certo? Ou então, quando você acende a luz, se for uma luz muito forte, você vai ficar lá com o olho fechando assim até que você consiga mantê-lo aberto. Isso varia de pessoa para pessoa, varia de várias condições, do índice de escuridão que você estava para o índice de luminosidade que você vai passar de um momento para o outro, e também da sua quantidade de fotofobia, cada um com as suas características próprias e inerentes. 12. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa, que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Tudo então vai passando por um processo de transformação, de modificação, até que tenhamos condições de respirar a plenos haustos, né? Ou seja, tudo no universo tem uma lei de harmonia que vai seguindo. Não adianta nós querermos chegar a um patamar superior, porque não nos será permitido. Um exemplo grosseiro, porque não vai definir aí o processo em que nível de evolução estamos. Mas se você quiser chegar e adentrar, embora seja um espaço público pertencente à nação, ao palácio presidencial de qualquer país, você será barrado, terá uma equipe de segurança que não permitirão que você passe. Porque ali tem uma regra para que quem vai adentrar tem que cumprir aquela regra. No entanto, certo? Aquelas pessoas que têm autorização para estar lá, elas estão. Não estou falando de questão de evolução, estou falando de conquistas aqui da Terra, que nem sempre são conquistas espirituais. Portanto, no mundo espiritual terá sempre limites para cada um. Muitas das vezes os limites serão naturais e às vezes os limites serão por guardas que impedirão a passagem. Quem já leu o livro Nosso Lar já tem uma ideia. E aqui ele coloca que a Terra é como se fosse um vaso, que invasa uma fumaça para o cosmo. E essa fumaça vai envolvendo, vai se dissolvendo no espaço infinito. Portanto, que ultimamente as vibrações de ódio, de desamor entre a humanidade é tão grande que os planetas vizinhos começaram a se preocupar e tomar medidas cabíveis para conter essa vibração pesada que nós estamos irradiando. Só não disseram qual é. A potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto e, no entanto, quer-se que Deus
não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia. Que se rebaixe o papel mágico produzindo efeitos pueris dignos de um prestidigitador. E ousa-se, ainda por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progrida. Aí, Kardec aqui faz uma criticazinha bem, o jeito dele, bem a lá Kardec, que ele mostra para nós que nós temos que entender, que temos que passar por alguns princípios, passar por algumas transformações, procurar novos entendimentos, porque tem uma lei divina que ela é imperturbável. E Deus não vai derrogar suas leis por qualquer coisa. E muito menos o espírito que identificado por Satanás, que não quer dizer o grande adversário, tenha poder de manipular seus fluidos para prejudicar. Tudo acontece dentro de uma lei. Se acontece alguma coisa de ruim com você, porque dentro da lei é permitido que aconteça. Mas por isso, você não vai provocar o espírito do mal. Você vai respeitar as trevas e vai procurar fazer o melhor possível dentro daquilo que está à sua alçada para que você se torne melhor. Portanto, quanto mais nós delegarmos poder aos adversários, mais incredulidade nós vamos ter. Tendes razão de dizer, a fé vai-se, mas a que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão. É a fé idêntica a que outrora levava a dizer, vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, e, por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte desde que se sinta libertada, tal como a planta, que comprimida, se levanta de novo logo que abanha os raios do sol. Aí o Kardec traz aqui para a gente que a gente tem que prestar muita atenção na forma com que a gente leva a fé para as pessoas. A fé deve ser raciocinada, deve ser palpável, para que o outro possa ter fé, não simplesmente por ter, mas por entender que ele tem uma fé. Por entender o processo dessa fé, principalmente a imortalidade da alma, está sempre viva nos corações humanos, porque nenhum de nós vamos admitir que morreu, acabou, porque o morreu é apenas uma transformação. Embora alguns tentam fazer acreditar que morreu, acabou, mas, na minha opinião, são movidos por grandes ataques de espíritos não muito bons, não muito felizes. Bom, com isso aqui, ele lembra que se você chega e aperta uma planta, amassa uma planta, ela vai ficar ali amassada, mas assim que os raios do sol começarem a banhá-la, a tocá-la, ela vai tender a se levantar, a crescer novamente, desde que não tenha sido quebrada, desde que tenha sido apenas amassada. Efetivamente, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvido de ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Não. Milagres não há no sentido que comumente emprestam a essas palavras, porque tudo ocorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas. As leis sendo perfeitas, estarão sempre mostrando para nós um processo de crescimento, de aperfeiçoamento. Como nós não entendemos a lei, tudo aquilo que é muito transcendente, a gente fala é um milagre. Mas esse milagre é perfeitamente explicável, perfeitamente entendível, quando nós nos dedicamos a estudar aquele fenômeno. Portanto, a grande maioria dos milagres, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós conquistaremos e entenderemos que ali tem uma lei que regula, uma lei que determina, uma lei que coloca as devidas edificações para as realizações superiores da vida.